Sejam bem-vindos ao Em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre educação, principalmente sobre a nova reforma do ensino médio. Meu nome é Marinês, eu trabalho na rede estadual do Rio de Janeiro, sou professora de biologia. Já estou há 30 anos aí na área de educação. Agora estou aposentada, mas já fui da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, mas só que lá eu trabalhava com o primeiro segmento, que é do pré-escolar até o 5º ano. E na rede estadual eu estou desde 2007, né? Entrei no concurso de 2004, fui chamada em 2007. Então estou lá desde 2007, fazem agora 17 anos. Trabalhando aí com o ensino médio. Então, meu nome é Francisco Overland, eu sou professor da rede estadual pública de ensino, né, aqui no Rio de Janeiro, professor de História, né, eu costumo falar que sou professor de Histórias, né. Sou mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias pela Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, que é um campus da UERJ. A gente tem uma trajetória aí de 10 anos na educação pública do Rio de Janeiro. Também gosto de me identificar como educador popular, com um trânsito, com uma experiência dos movimentos sociais e populares que trabalham com educação. Começando a conversa, eu queria saber de como que é a rotina de vocês hoje em dia. Se vocês puderem passar a semana pra gente, pra quantas turmas, pra quantas pessoas, como que é a aula de vocês. E só meio que explicar, entendeu, como que é a rotina de vocês. No meu caso, na rede estadual, né, eu trabalho na segunda e na quarta, né, as manhãs, né, de segunda e quarta. Eu sempre trabalhei com segundo e terceiro ano, só que agora, esse ano, devido à reforma, eu estou trabalhando com turmas do primeiro ano, uma turma do segundo ano e uma turma do terceiro ano. Então, tipo assim, eu tô numa rotina mais light, tipo assim, já corri muito, só que, tipo assim, aí eu me aposentei na rede, né, de educação municipal, e aí eu reduzi um pouco a minha rotina, eu quis, né, eu falei assim, não, já tô no momento de, assim, não tô mais naquela coisa frenética de ficar pegando muitas turmas, GLP, que são aulas extras, né, que a gente pega, então eu tô mais devagar nesse sentido. Então, eu sou professor 18 horas, né, carga horária, né? Eu também, né, não mencionei, mas mesma situação. Isso. E é claro que o tempo em sala de aula é menor, mas consome muito tempo da gente. Porque não é só o trabalho em sala de aula, né? Tem um processo de preparar a aula e tem também o pós, então a gente trabalha muito, né? Não é só chegar e entrar em sala de aula. Antes, durante e depois. E aí, como a gente tem uma defasagem salarial muito grande, isso acaba impactando na nossa rotina, porque a gente acaba tendo que, para além da matrícula, ter que se desdobrar em outros tempos de aula, né? E o Estado permite, como a Maria Inês falou, que a gente faça aulas extras, né, que a gente chama de GLP. Então, assim, de um modo geral, é uma realidade dos professores da rede. É uma realidade que eu me incluo. É preciso pontuar, porque a sobrecarga de trabalho do nosso cotidiano é muito grande. Né? Como a defasagem salarial é grande, a gente precisa compensar com muitas aulas. Né? Hoje eu estou, por conta dessas aulas extras que eu consegui pegar na escola onde eu tenho minha matrícula, eu consigo passar a semana toda na escola, então eu dou aula todos os dias, com exceção da terça. E com a deforma do novo ensino médio, né, isso fragilizou muito o currículo. Então, de forma, eu consegui pegar algumas disciplinas que não são da minha área de conhecimento, né? História, eu acabei pegando outros conteúdos que a gente nem vai chamar de disciplina aqui. São conteúdos, né, na grade curricular, e eu trabalho com turmas do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. A minha matrícula é nas turmas de terceiro ano. As turmas de primeiro e segundo são essas aulas extras. Mas no terceiro ano não dou aula de história, porque o terceiro ano, com a deforma do novo ensino médio, não tem aula de história. E nem tem aula de biologia mais. No caso, saíram, né, da grade curricular, né, biologia, física, química, filosofia, história. Para dar lugar às tais eletivas e ao projeto de vida. Que é o itinerário formativo. Né? Isso aí, que é o novo... Projeto de vida?
Então, projeto de vida, a gente até brinca lá, né? Que aí às vezes o professor fala assim, caraca, eu não tenho projeto de vida, não tô conseguindo projetar nem a minha vida, vou dar projeto de vida para o aluno. Mas assim, pelo novo ensino médio, é você orientar o aluno, fazer um traçado do que ele pretende sim. para o futuro, Sim, orientar esse aluno, né? Para que ele perceba as aptidões, né? Isso, o que ele almeja lá na frente, a carreira profissional, né? O projeto de vida é isso. E aí, Não já é- que a gente tocou nesse ponto do projeto de vida, eu acho que é muito importante a gente demarcar que quando a gente fala de projeto de educação, a gente está falando de projeto de sociedade. Que sociedade a gente quer? E o campo da educação é um campo de disputa de projeto de sociedade. Então, não é à toa que a reforma do novo ensino médio, ela vai atacar, é uma reforma curricular, vai atacar principalmente a formação humana e intelectual da juventude das camadas populares. Então, assim, como é que a gente pensa uma aula que recebe o nome de projeto de vida, se essa juventude, que é a juventude das periferias urbanas, das favelas do Rio de Janeiro, se eles não têm oportunidade? Como é que é possível pensar um projeto de vida, que é uma aula que pensa a médio e longo prazo, se esses jovens, eles sofrem com um cotidiano de ausência de direitos? Então, assim, há muitas contradições, há muitas questões que precisam ser repensadas nesse projeto de educação que está sendo ofertada através da reforma ou da deforma do novo ensino médio. Hoje, se tem assim, né, uma grande número, né, de pessoas, tanto na área de educação, como os próprios pais, né, até mesmo, né, os alunos, né, a gente lutar, assim, né, que isso fosse revogado. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas hoje já se tem, assim, pelo menos que eles repensem, reformulem, né, algumas situações para que a gente consiga chegar a um denominador comum. Os meus alunos, por exemplo, o ano passado, né, que eu estava trabalhando com o terceiro ano, e aí eles ainda tinham, né, disciplina de biologia, história, que saiu agora esse ano. Eles tinham essa preocupação, professora, a gente está preocupado, como é que a gente se prepara para o Enem? E as turmas do segundo ano, que agora estão no terceiro... Os alunos verbalizavam isso. Isso aí. A gente está preocupado, porque a gente sabe que para a comunidade, né, que a gente trabalha, né, com a comunidade de periferia, ele, né, tem isso aí, né, estuda isso aí, tem essa vivência. Para eles é muito difícil, igual eu estava falando agora da situação da minha aluna, né, do terceiro ano, né, de estar dormindo em sala de aula. Eles trabalham, muitos deles empregadores de farmácia, de lanche, então eles já chegam cansados, né? Então dormem na aula, então você vê que já tem toda uma dificuldade de aprendizado, deles estarem ali inteirados nos estudos, né? No que está sendo aplicado ali. E aí tem um outro grupo que mesmo com todas essas dificuldades, eles conseguem avançar, procuram pré-vestibulares, né, comunitários para poder se preparar. E a gente acha isso justo, isso é justo. Ele tem o direito de uma perspectiva, de sonhar, de projetar uma perspectiva, né, para o futuro, sair daquela realidade, né? Então, a gente tem essa preocupação, os pais também questionam muito isso. E eles chegam pra gente, às vezes, e perguntam, né, mas que matéria é essa, né? Robótica, fake news. Tem uma eletiva dessa, fake news. Caraca. E aí você fica nessa situação, né, do que, né? O que você vai falar né, como que você explica isso para o responsável? Como que você explica isso para o aluno? Então, até pra gente, para nós professores, é complicado. Você não está preparado para isso, você não tem formação. Ele é formado em História, eu sou formada em Biologia e pós-graduado em Ciências Ambientais, que está dentro da minha área, né? Mas você dá robótica, fake news, a gente encontra até essa dificuldade de nomear, né? Isso para o aluno. E nesses 4, 5 anos assim que essa reforma vem sendo aplicada, vocês sentem que vocês receberam uma quantidade
aceitável de orientação sobre como que vocês adaptam o seu trabalho nesse novo sistema? Então, a reforma, você tem uma implementação de uma reforma sem diálogo com a sociedade civil, com os professores, com a academia, com os estudantes, com os responsáveis, e traz um combo de alterações que vão interferir diretamente no cotidiano da escola. E aí aqui eu quero só levantar a bandeira que a escola é o espaço legítimo de formação humana e intelectual das camadas populares. E ela precisa ser um espaço de excelência, né? A quem interessa o discurso ou a construção da narrativa de fracasso da escola pública? A gente sabe quem interessa. Mas nessa perspectiva de implementação nos últimos anos, é uma implementação que já na sua origem não contemplou uma discussão democrática que favorecesse o protagonismo dos professores, dos estudantes, para a gente pensar uma mudança no novo ensino médio que de fato fosse democrático e permitisse ampliar as possibilidades de ensino-aprendizagem dessa garotada. Então, assim, as coisas foram atropeladas. Um momento ali ou outro, eventualmente, foi ofertada, de repente, alguma formação. Mas, assim, aquela história do pegar o bonde andando, como é que a gente faz? Como é que a gente troca o pneu do carro com o carro em movimento? Não é bem assim. Até porque essa reforma ela não nos contempla. Eu comungo com um grupo de professores que não tem acordo com essa reforma, tem que ser revogada. Ela precisa ser revogada, né? A gente tem a esperança ainda que no atual governo, que é um governo localizado no campo progressista, essa reforma possa acontecer, né? Tenho lá minhas dúvidas. Mas ela caiu na mão de quem deu a canetada, né? Ela está sendo revista justamente por quem deu a canetada. Verdade. Então... Mas assim, só o fato de ter acontecido no debate parlamentar uma discussão sobre, né, sobre a reforma, já é um primeiro passo para pressionar. Porque o que acontece com a reforma do novo ensino médio? As disciplinas de base científicas, elas foram retiradas da grade curricular, né? História. Meu aluno do terceiro ano, ele não tem aula, como a professora citou, de biologia, de história, de física, de química. Como é que esse estudante vai fazer o Enem ou um vestibular de uma UERJ? Ele já chega, né, numa situação de desigualdade. O que o novo ensino médio faz é aprofundar as desigualdades sociais, as desigualdades educacionais que já existiam na sociedade brasileira. Estou dizendo que o que existia antes era legal? Não era legal, já precisava, né? Muita defasagem já, né? A gente já vem de muita defasagem ao longo, né, dos anos. A questão da infraestrutura, né, do material didático, a gente estava até, né, antes de começar falando sobre isso, né? Então, a gente já vem, né, de uma problemática. E agora... Eu fiquei curioso sobre uma coisa. Essas GLPs que vocês falaram, elas sempre existiram ou foi uma coisa recente? Olha, desde que eu tô na rede, elas sempre existiram. Sempre existiram? Sempre, né? Eu, desde 2007, tipo assim, igual eu falei, né? Agora eu tô, assim, no sapatinho, reduzi muito a minha carga horária, assim, né? De ficar pegando, né? Porque eu falo que assim, né? Quanto mais você ganha, mais você gasta. Então você tenta meio que dar uma segurada e vai levando. Mas assim, todos os professores, dificilmente você encontra um professor que não pega, né, a GLP. Essa aula extra. Por quê? Porque você tem que complementar o que você ganha, porque o que você ganha na matrícula é muito pouco. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, tem pessoas que têm uma outra matrícula, como eu tenho 2 matrículas, né? No caso, tenho uma no estado e tenho essa da prefeitura. Mas assim, muitos têm essa situação e ainda pega GLP, outros têm só a matrícula do estado e ainda pega muitas GLPs para poder complementar, porque uma matrícula você não consegue dar conta, né, dos seus boletos, digamos assim. Sim, entendo. E vocês falaram também desse programa estrutural, dos colégios tirarem a atenção dessas matérias base, acho que dá de pra... base científica. De base científica. Enquanto o processo seletivo para passar para o ensino superior continua sendo o mesmo. Isso aí, porque a gente cai nesse ponto, né, que o certo seria ter uma reformulação também na prova, né, no Enem, que não tem. Ele continua no padrão
que era. E a gente sabe, é uma pena, né? A gente não ter uma posição do professor da rede particular, né? Porque o que a gente tem lá de professores que trabalham na rede particular é que eles continuam trabalhando biologia, filosofia, tudo. E no contraturno, eles trabalham essas eletivas, até porque isso está tendo que ser implementado tanto na rede pública quanto na rede particular. Mas olha só, a oportunidade que o aluno da escola particular tem é totalmente diferente do aluno da escola pública. A gente não tem estrutura para isso, né? Então, muitas redes particulares, eles fazem isso no contraturno. Eles trabalham essas eletivas, mas no contraturno. Então, o aluno vai ter lá biologia, vai ter história, vai ter geografia, ele vai ter lá no terceiro ano. E no contraturno ele vai ter essas eletivas. Eu vejo da seguinte forma, eu sou a favor do fim do vestibular. Mas como isso, Francisco? A gente não tem vestibular. Inclusive, a gente tem dados e visto que, por exemplo, filhos da classe média têm ido fazer medicina na Argentina, por exemplo. Não sei agora como é que vai ficar lá com o novo caso lá da presidência lá. Mas existem outras experiências de países na América Latina que não tem vestibular. O vestibular hoje na sociedade brasileira ele é um grande filtro social que decide quem vai e quem não vai para a universidade pública. Então, assim, esse é um primeiro ponto. A gente precisa, de fato, pensar no fim do vestibular. No momento em que a gente poderia estar pensando políticas públicas de democratização e universalização do acesso ao ensino superior público, a gente regride para discutir, né, e tentar reverter esse mal maior que é a reforma do novo ensino médio, que é um cenário que agrava e amplia cada vez mais as desigualdades educacionais que já existiam. O novo ensino médio, ele só agrava, só piora o que já não era muito bom. E aqui eu não estou construindo nenhum discurso de fracasso da escola pública, não, que não é uma crise. O Darcy Ribeiro já falava isso, né? O projeto de destruição da educação pública não é uma crise, porque a gente tem, de fato, uma sociedade marcada por uma profunda desigualdade social, que isso também está expresso na desigualdade educacional, de separar e de sectarizar determinados grupos. Então, assim, esses estudantes que acessam a escola pública, é importante para determinados setores da sociedade que eles não acessem a universidade pública. Então, fazer uma reforma curricular que vai retirar essas disciplinas de base científica é ampliar essa desigualdade social que já existe. Então, assim, no momento que a gente deveria estar discutindo o fim do vestibular para ampliar a democratização do acesso ao ensino superior, a gente está tendo que discutir os estragos realizados pela reforma do novo ensino médio e que vem se perpetuando ao longo desses últimos anos. Como a professora bem citou e exemplificou, a realidade das escolas particulares está passando por esse mesmo processo, mas de forma diferente, né? Esses conteúdos, né, dos itinerários formativos, eletivos, projetos de vida, são realizados no contraturno, até porque esse perfil de estudante, ele tem acesso à internet, tem acesso a dispositivos tecnológicos, celulares, smartphones, computador, tablet, diferente do perfil do nosso estudante, né, que tem uma realidade socioeconômica diferente desse estudante. Então, assim, é importante deixar demarcado que a reforma do novo ensino médio agrava as desigualdades educacionais que já existiam. É claro que não tem como pensar uma formação humana intelectual abrangente sem essas disciplinas de base científicas que foram retiradas. No novo ensino médio, o estudante só tem aula de filosofia no primeiro ano do ensino médio. Ele não tem aula de filosofia nem no segundo nem no terceiro. Por que será? Por que será que essas disciplinas das áreas de ciências humanas, elas são tão atacadas, né? Sociologia, filosofia e história. Você pensa biologia, né? No momento que a gente vive de ampliação de negacionismo científico, né? Como que a biologia é importante na formação intelectual, científica, para explicar o mundo, a existência humana para esses estudantes. Com certeza. E vocês comentaram do quanto que esse novo ensino médio afeta o processo seletivo em questão de estrutura. Como vocês acham que a estrutura do colégio, a infraestrutura do colégio se adaptou a essas mudanças? Vocês foram bem equipados ao longo desse tempo para isso? Existiu alguma mudança que refletisse esse novo sistema que foi implementado? Olha só, para essas eletivas
elas serem, né, abordadas, trabalhadas, que eu estava até falando com ele que são em cima de projetos. E tem lá material didático, dependendo, né? Por exemplo, robótica, você tem um laboratório. No desenvolvimento científico, você tem que ter um laboratório. E a nossa realidade não é essa em infraestrutura. Às vezes tem escola que a gente tem mal folha para trabalhar, quando tem. Muita coisa a gente tira do nosso bolso. Por exemplo, eu que sou biologia, às vezes eu vou fazer uma prática com um aluno, uma extração de DNA de vegetais, eu tenho que pedir para o aluno levar algumas coisas e outras coisas eu, por exemplo, tubo de ensaio, eu vou ter que levar, entendeu? Para poder fazer aquela prática. Eu vou fazer lá uma detecção, vamos detectar, observar o amido de alguns carboidratos. Vou ter que levar também um material, vou pedir para eles levarem algumas coisas, mas também não posso pedir para eles levarem tudo, porque a gente trabalha com uma clientela, né, carente. Então tem certas coisas que, né, você mesmo como professor, né, você se policia, né, não vou pedir isso, né, vai ficar caro para o meu aluno, vou levar. Então a gente não tem as escolas, a infraestrutura, o material didático para poder trabalhar esses projetos, entendeu? Então é muito complicado. Isso é de agora? Não, é o que a gente estava falando. A falta de infraestrutura, a falta de material didático, ele já vem, né, ao longo dos anos. Só que agora, com essas eletivas, essa exigência, né, para a gente trabalhar é maior. A gente precisa desse material, né, diferenciado para trabalhar essas eletivas. E a gente não tem na realidade. Essa questão da infraestrutura, né? Anterior à reforma, à deforma do novo ensino médio, já não era uma realidade ideal. Se você pensar que o mínimo, diante do cenário que a gente vive, do Rio de Janeiro que a gente vive no verão, é impensável você ter qualquer relação de ensino-aprendizagem sem um ambiente climatizado. E tem escolas que não tem. Então você tem, de um modo geral, você tem um quantitativo grande de escolas que não tem climatização, não tem ar-condicionado. Não é possível você... Turmas com 40 42, estudantes, 45, que as minhas turmas de primeiro ano é tudo nessa faixa. Então, 42, isso já 45. esbarra, por exemplo, estou citando um exemplo de um cenário que é impossível pensar. Agora, com o novo ensino médio, que introduz alguns conteúdos, como por exemplo robótica, como é que você faz aula de robótica sem um laboratório de robótica? Você acessa a internet. E assim, quem desses professores teve formação para trabalhar com esse conteúdo? Ou, por exemplo, a professora de biologia, assim, quanto tempo da vida docente dela ela teve acesso a um laboratório de biologia para trabalhar? Biologia. Com o novo ensino médio, as escolas foram adaptadas, né, para as exigências desse currículo, né? Tem um itinerário formativo que é geração digital. Assim, as escolas não têm acesso à internet. Como é que você... Tem escolas que não tem sala, a maioria não tem sala de informática. A minha escola tem sala de informática, mas assim, já com computadores obsoletos, a maioria não funcionam, que a gente nem usa. Porque não tem, né, a tecnologia ela tem que acompanhar, né? Então aquilo fica... não tem nem como usar, não tem como acessar a internet. Então, é isso. A gente não teve... assim, eles não prepararam, né? É como se você fosse assim... olha só, vou te dar aí a farinha de trigo e você prepara o bolo, faz o bolo. Exatamente assim, né? E você precisa de outros ingredientes ali para que o bolo saia. E a gente tá nessa situação. A gente não tem uma infraestrutura, a gente não tem material didático para poder desenvolver isso aí, né? E, de um ponto de vista mais introspectivo, como que você acha que vocês acham que isso está afetando o comportamento dos alunos? Entendeu? Eu não sei necessariamente se vocês têm alunos que viveram os dois ensino médios. Sim, eu peguei turma, no caso, os meus terceiro ano, né, que terminaram o ano passado, beleza, eles não pegaram, mas assim, o segundo ano que eu peguei o ano passado, agora eles estão no terceiro, né? E eles já vinham nessa preocupação desde 2023, já nessa preocupação, né, em relação a eles estarem se preparando para fazer o Enem e
já cair dentro dessa reforma, né? É como se eles fossem turmas laboratório, né? Estão fazendo um laboratório com essas turmas, na realidade, né? Porque, tipo, se isso for à frente, né? Eles foram os primeiros, né? Eu falo que foram as cobaias, né? Nesse caso aí. Eu vejo um impacto na saúde psíquica deles muito grande, porque é profundamente desmotivador. Porque assim, você desde lá, qual o registro que eles têm na cabeça deles, desde o fundamental? São aulas de história, português, matemática, e quando começaram, alguns, né? Alguns já não têm essa experiência de biologia, né? Por exemplo, vai ter gente no ensino médio agora que só vai ter aula de sociologia no terceiro ano. Não vai ter aula de sociologia nem no primeiro nem no segundo ano, só no terceiro. É desmotivador para eles, porque eles estão tendo que ter aulas, por exemplo, projeto de vida. Brasil Legal. Tem um professor amigo que dá aula de Brasil Legal. O que é isso? O que é isso? Vou dar aula de quê, Brasil Legal? Tem uma ementa lá que orienta. Mas a ementa lá, assim, não ajuda muito. Né? Então, assim, esse aluno, ele se vê muito desmotivado, porque para ele não faz sentido essas disciplinas. Ele se sente desmotivado. E isso tem contribuído para um cenário que já existia, que é o que a gente chama de evasão. Eu não gosto desse termo, né? Porque o termo evasão transfere a responsabilidade para o aluno. O aluno evadiu do ambiente escolar, como se fosse culpa dele. Não, o aluno ele foi expulso do ambiente escolar pelas condições financeiras, pelo novo ensino médio. Esse aluno se vê desmotivado. Tá? Esse aluno ele não vai querer frequentar uma aula. Por exemplo, projeto de vida é um conteúdo, que eu não vou chamar de disciplina, em que ele não tem nota, é só presença. É só presença. Não tem avaliação, não tem nota. Esse aluno não se sente motivado a participar dessa aula. Tá entendendo? Esse aluno ele precisa de oportunidade. Ele precisa de oportunidades de vida. Como é que ele no primeiro ano, né, com 14, 15 anos, como é que ele vai pensar um projeto de vida? O mundo do trabalho muda o tempo todo. O mundo está mudando o tempo todo. Quais as oportunidades, né, que esse jovem está tendo no primeiro ano e quais que ele vai conseguir acessar no terceiro ano? Então, assim, eu vejo que uma das principais consequências é essa desmotivação com esses conteúdos e que tem produzido evasão, expulsão do espaço escolar. Porque eles não se identificam, eles não se reconhecem. Para que serve isso na minha vida? Entende? E quando foi feito, né, a reforma, e um dos objetivos, né, uma das pautas da reforma é justamente, né, eles queriam que, né, diminuísse, reduzisse essa questão da evasão escolar e que deixasse o aluno como um protagonista na realidade, né, desse mais autonomia, né, para que o aluno produza. Só que, nesse sentido aí, em questão de motivar, acabou desmotivando por todas essas questões aí. Porque ele fica se questionando o porquê, né? O porquê que eu vou estudar esse conteúdo, o projeto, né, de vida, como outros conteúdos também, que se para nós, professores, já é difícil, né? A gente, primeiro que a gente não é formado para isso, para determinadas eletivas, né? Por exemplo, ler história, eu sou biologia. E tem situações que às vezes o professor, para completar essa carga horária, já que, né, foi retirado esses tempos, né, de biologia, de história, ele acaba tendo que pegar essas eletivas que ele não tem uma formação, que ele tem que correr atrás para poder, vamos tirar o professor da zona de conforto, como se o professor tivesse tempo para isso. Você não tem vida, porque a maioria trabalha com, tipo assim, mais de 10 turmas, 15 turmas, e aí você pensa, você planejar uma coisa que você não domina, que você, né, tem que pesquisar para poder passar para esse aluno, entendeu? Então, tipo assim, é desmotivador para o aluno, porque ele percebe, né, ele fica se questionando, e nós também, a gente acaba também se questionando, né, o que fazer. Tipo assim, tem colegas meus de química que tiveram que pegar, por exemplo, tempos de física para poder complementar a carga horária, que tiveram que pegar matemática financeira para poder complementar. Então, você não é formado, eu sou formado para biologia,
Tanto é que eu nem pego química, né? Eu poderia até pegar química, né? No caso, né? Certo. Eu, tipo assim, não pego nem com GLP química. Eu falei, não domino. A minha formação é biologia, é o que eu gosto, é o que eu me aprofundo. Então, para você ver como é que isso impactou tanto a vida do aluno, como a nossa vida também. Sim. Entendeu? Complicou muito a nossa vida. E impactou muito a vida de vocês no presente e pro futuro. Como que vocês imaginam, principalmente para os alunos que estão se formando agora, que vão se formar daqui aos próximos anos, como que vocês imaginam que eles vão lidar com essa... tanto para tentar entrar no ensino superior, quanto para se integrar no mercado de trabalho? Então, eu já consigo ver os impactos no presente, né? Acho que o futuro vai ser o futuro. No presente, a gente já percebe esse agravamento dessas desigualdades educacionais. Porque o novo ensino médio, o formato do Enem não mudou, permanece o mesmo. Os conteúdos permanecem os mesmos. Só que, para os estudantes da rede privada, não faz muita diferença, que eles continuam tendo acesso, né, à grade lá antiga como foi realizada. Para os nossos estudantes, não. Ele já chega com uma defasagem de conteúdo ampliada. Para além disso, esse estudante, mesmo que ele não queira fazer um curso superior, para acessar o mercado de trabalho também, ele já vai chegar também com uma capacidade intelectual bem fragilizada, porque ele deixou de ter conteúdos de base, disciplinas de base científica, né, que para além da formação intelectual contribuíam também na formação humana dele. Então, assim, é um estrago muito grande para a formação intelectual e humana desses estudantes, e que vai impactar, né, na relação do acesso ao mercado de trabalho e também na disputa, né, por uma vaga no ensino superior. Então, assim, eu já vejo no presente, para além realmente da desmotivação com o espaço escolar. Eu entendo que, como toda instituição, a escola deve sim se atualizar. Também concordo. Com o tempo. A gente tem que evoluir, a gente não pode parar no tempo. Mas isso não significa dizer que essa atualização ela tenha que vir prejudicando os sujeitos que fazem parte do cotidiano escolar, professores e estudantes. Porque, repito, projeto de educação é projeto de sociedade. E aí, como é que a gente pensa a escola como um dispositivo, né, de desenvolvimento intelectual e humano para a gente evoluir a sociedade como um todo? Né? É preciso pensar, ou a gente reduz desigualdade educacional, reduz desigualdade social, ou amplia. Só que a gente tem setores da sociedade que estão disputando a sociedade, privilégios, seja de raça, de classe e de gênero. Então é preciso pensar isso o tempo todo. A gente falou sobre o futuro dos alunos, que vocês imaginam que vão ser as dificuldades deles, mas na instituição, então no sistema de ensino. Como que vocês veem o futuro, para onde que vocês imaginam um caminho que ele tome? Em questão de revogação, vocês têm esperança dele ser revogado? Quais que são as movimentações que existem para garantir que ele seja? Eu vou falar pelo meu ponto de vista. Eu acredito que não. Revogado não. Talvez reformulado. Talvez. Mas assim, revogado eu não acredito, que seria o ideal. A gente tem algumas movimentações, né, assim, via sindicato, via movimentos sociais e um grupo, não sei se grande ou pequeno, de professores que pensam que não tem acordo. A única possibilidade ou o único caminho possível é a revogação. Sim, não tem eu acordo, concordo. não tem arremedo, assim, não tem maquiagem possível, perfumaria possível, tem que revogar. Essa é a bandeira. A gente teve várias ações, né? Teve nível, algumas organizações estudantis, como a UBS, né? A Unice articulando, o próprio Sindicato do Rio de Janeiro, o CEP, fez várias e tem feito várias, né? Essa cartilha, por exemplo, ela é uma tentativa de ampliar uma discussão social e pedagógica para informar a população
e nem sabe o que está acontecendo, né? Muitos dos pais responsáveis não têm noção do estrago. Então, assim, por mais que a gente não veja, é preciso pelo menos demarcar esse território que a gente quer a revogação. Porque não é possível a gente continuar nesse adoecimento psíquico, né, de ter que dar aula de conteúdos que a gente não foi preparado para isso, porque esses estudantes se sintam desmotivados, né, e até mesmo pela questão do agravamento da desigualdade educacional que o novo ensino médio faz, sem que a gente não reivindique a revogação. É claro que, de novo, novamente, eu vou insistir de que projeto de educação é projeto de sociedade. Quando é pensado uma reforma, essa reforma tem um endereço. A reforma do ensino médio, ele retira dos jovens das camadas populares as possibilidades de uma formação humana e intelectual. Então, assim, nesse sentido, não tem acordo, a gente quer revogação. E a gente vai continuar lutando pela revogação. É claro que a gente imaginou que num governo situado no campo progressista, isso seria um pouco mais fácil, mas a gente viu que, por ser o campo da educação um campo de disputa, os interesses que envolvem impedem, né? Para você ver assim, olha só que ironia assim, ou melhor dizendo, desgraça do destino. O ministro da Educação, que implementa o novo ensino médio, agora está... É o relator... É o relator para fazer essas alterações essas ou alterações. não. Olha só que loucura. Pra gente ver como é que a sociedade brasileira é tão complexa, né? Quais os interesses que estão por trás da organização dessa sociedade para assegurar direitos? Então, assim, o que a gente está reivindicando é assegurar o direito à educação para a juventude das camadas populares. É isso que a gente quer. E para isso não tem acordo, que é revogação. Agora, se efetivamente vai acontecer, a gente não sabe, né? Mas a gente vai continuar pressionando para que isso possa acontecer. Até porque não faz sentido nenhum. O Enem vai acontecer nos mesmos moldes, mediante esse estrago que o novo ensino médio tem feito na vida desses jovens. Assim, o que eu vejo que a gente vai continuar lutando. Né? Com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com os sindicatos, com os professores que ainda se predispõem a acreditar na mudança, né? Mas alguma coisa tem que mudar, né? Porque se continuar dessa forma, que já não era muito bom, tem de se agravar mais ainda. Eu tinha muita esperança, pelo meu ponto de vista, eu tinha muita esperança que fosse revogado, né? Mas aí quando começou a se desenhar, né, essa questão toda, né, de quem, né, iria fazer, né, essa reformulação, essas alterações, e aí eu comecei a perceber o caminho que estava tomando, e eu comecei a ficar desacreditada. Mas eu concordo plenamente. A revogação é o que tem que ser feito, entendeu? É o que tem que ser feito. E tanto com a possibilidade de revogação quanto com a possibilidade de uma reformulação do sistema, vocês conseguem manter esperança sobre o futuro da educação brasileira? Então, assim, eu não penso em adaptação, eu penso em revogação. Não tem. E aí, acho que toda estrutura tem suas brechas, né? Então, eu acredito muito num grupo grande de professores que não negam o seu compromisso ético-político com a educação, né? Porque não é só uma questão de transmitir conteúdo. Se é transmitir conteúdo, né, o ChatGPT faz isso muito bem. Eu acho que o grande papel do professor nesse processo da relação com a educação é ampliar a leitura de mundo desse estudante, né? Não sei o que estou dizendo isso. Paulo Freire já dizia, né, que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. Então, assim, o grande papel do professor é esse: ampliar a leitura de mundo desse aluno, fazendo com que esse aluno tenha uma consciência crítica sobre si, sobre a sua realidade, para que ele possa intervir na sociedade. A gente tem uma sociedade pautada por justiça social, porque todo mundo quer ser feliz, né? E aí, não tem como ser feliz com um sistema educacional que não permite que as pessoas sejam felizes, né? E ser feliz é ter uma casa,
ter melhores condições de vida? E como é que você está num ambiente de formação em que você não está sendo preparado para você viver essa experiência de conquista de direitos? Então, assim, pode ser utópico, eu não acredito nisso, né? No sentido de que a utopia é algo que não se realiza, não. A utopia é um espaço físico para a gente conquistar algumas coisas, mas eu não penso em adaptação, eu não penso em maquiagem, eu não penso em perfumaria, eu penso em revogação. Agora, se vai ser ou não, eu acredito num grupo crescente de professores que estão tentando fazer e contornar nesse cotidiano, né, tão corrido que a gente tem da educação, que os professores estão fazendo na medida do que podem, contornar o que é possível contornar dentro desse sistema. Porque lá atrás, quando a gente falou, né, da questão do contraturno, né, nas escolas particulares, até nisso a nossa clientela é muito diferente da escola particular. Muitos deles trabalham. Perfeito. Então, mesmo que tivesse essa opção de ser no contraturno, né, aí a gente ia bater nessa questão. Porque eles batem muito nisso. Mais para frente, para o futuro, de se colocar o horário integral. Mas a gente bate nessa questão também. A maioria dos nossos alunos, eles trabalham. Eles precisam trabalhar para ajudar suas famílias, entendeu? Então, como que seria feito isso? Né? Essa questão aí é muito complicada. É muito complicada. Não iria funcionar. Vocês têm alguma coisa a adicionar a mais que vocês queiram falar? Eu só queria pontuar que nesse processo todo a gente tem dois sujeitos fundamentais no cotidiano escolar, que são os educadores, professores e estudantes. Nesse processo de reforma do ensino médio, a gente percebe ampliação da sobrecarga de trabalho dos professores. Sim. A gente tem visto ao longo dos últimos anos o aumento da precarização da atividade docente, né? A gente com uma sobrecarga de trabalho e desvalorização, né? Que isso se materializa na nossa... Caminha passos largos. Isso, nas nossas condições de trabalho. A gente tem cada vez mais condições de trabalhos precarizadas e também a questão de remuneração. A gente precisa tendo que trabalhar muito mais para poder minimamente viver com dignidade, né? Ou pelo menos sobreviver. Então, é importante demarcar que nesse processo do novo ensino médio, a atividade docente tem sido precarizada ainda mais e as oportunidades desses estudantes de terem uma vida mais digna também estão sendo retiradas. Então, não é possível pensar em qualquer reforma ou qualquer política pública em educação sem que haja valorização dos profissionais de educação. Isso inclui melhores condições de trabalho, inclusive com o pagamento do piso nacional. A gente está falando de piso, não está falando de teto, está falando do mínimo. O Rio de Janeiro não paga, como deveria pagar. Então, assim, e investimento nessa juventude. Essa juventude precisa de um espaço de formação humana e intelectual que lhes permita ser felizes, né? Que lhes permita acessar o mercado de trabalho. Esse mundo de constante transformação, que o mundo do trabalho muda o tempo todo. Então, eu só queria demarcar essa fala para que a sociedade brasileira não tem como a gente pensar, né, a transformação da sociedade sem educação. A educação não vai mudar a sociedade sozinha. A gente precisa de políticas públicas de lazer, de segurança, de cultura e de habitação. A educação sozinha não vai resolver o problema da humanidade, mas sem ela não é possível pensar, né, uma sociedade mais humana, né, e uma sociedade que possa pensar na evolução científica também, né, daqueles que fazem parte dela. Bom, chegamos ao fim de mais um Em Pauta. Queria agradecer muito a presença da Marinês e do Francisco. Eu também queria agradecer pelo convite de vocês. Dizer que, assim, me sinto orgulhosa e acho que o professor Francisco também, porque na vida de vocês, né, passaram professores, estão passando professores e ainda irão passar outros, né? E aí a gente fica orgulhoso, porque quando a gente vê uma equipe trabalhando, né, junto, se esforçando para fazer um trabalho tão bacana, o aprendizado de vocês, né, já vem de um longo caminhar, né, e ainda tem mais pela frente, a gente fica muito orgulhoso,
né, de saber que a gente fez parte, né? Eu não digo assim fazer parte, que eu não dei aula, né, para nenhum de vocês, mas assim, a gente sabe que tem professores como nós, né, que fizeram e que fazem parte da vida de vocês, no crescimento profissional de vocês. Então, isso é de muito orgulho para nós. Eu acho que é isso que... essa é a valorização que a gente tem, né, na realidade. Então, fico agradecida, fico honrada pelo convite e, assim, sucesso para vocês, tá? Nas próximas produções. Eu só agradecer pelo convite, né? Agradecer, fiquei muito feliz quando o Matheus, que está fazendo parte dessa produção, me fez o convite, porque eu pude constatar que ele está seguindo a trajetória de formação humana e intelectual dele. Isso, como a professora falou, isso pra gente é muito importante. Se eu fazer a universidade você feliz? Não, necessariamente não, mas pra gente é importante na questão da formação intelectual e humana, né? Então agradecer e elogiar pela pauta, que é uma pauta que não se esgota aqui, muito necessária, né? E desejar eu tudo de melhor para vocês na trajetória de vocês. Sucesso! Muito obrigado por assistirem e espero ver vocês na próxima.